Neste exato momento, algo extraordinário está cruzando nosso sistema solar a uma velocidade que desafia nossa compreensão. Não estamos falando de mais um asteroide comum, nem de um cometa típico que já conhecemos. O objeto que chamamos de 3I Atlas pode estar carregando consigo a resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Descoberto em 1º de julho deste ano pelo sistema de telescópios Atlas, no Chile, este visitante interestelar tem deixado a comunidade científica mundial em estado de alerta. E não é para menos. Cada dado coletado sobre ele parece contradizer o que esperaríamos de um objeto natural, levantando questionamentos que vão muito além da astronomia convencional. Mas o que torna o 3I Atlas tão especial? Por que alguns dos mais respeitados cientistas do mundo estão sugerindo que ele pode não ser o que parece? E mais importante ainda, será que estamos diante da primeira evidência concreta de tecnologia alienígena visitando nosso sistema solar? Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos primeiro contextualizar onde o 3I Atlas se encaixa na história da astronomia moderna. Este não é o primeiro objeto interestelar que detectamos. Em 2017, o misterioso Oumuamua nos surpreendeu com sua forma alongada e comportamento incomum, gerando debates acalorados sobre sua verdadeira natureza. 2 anos depois, em 2019, o cometa Borisov nos visitou de forma mais convencional, apresentando características que correspondiam às nossas expectativas para um objeto natural. Agora, o 3I Atlas representa o 3º visitante interestelar confirmado pela ciência, mas suas características estão provocando um nível de discussão científica que supera qualquer coisa que vimos antes. Este objeto não apenas desafia nossas teorias sobre formação planetária, mas também nos força a considerar possibilidades que, até recentemente, pertenciam exclusivamente ao reino da ficção científica. O conceito de tecnoassinaturas tornou-se central nessa discussão. Mas o que exatamente são tecnoassinaturas? Em termos simples, são marcas ou sinais que indicariam a presença de tecnologia artificial, seja ela de origem terrestre ou extraterrestre. Assim como nossa própria tecnologia deixa rastros detectáveis, desde ondas de rádio até modificações na composição atmosférica de nosso planeta, uma civilização alienígena avançada também deixaria sinais de sua existência. No caso de objetos interestelares como o 3I Atlas, os cientistas estabeleceram 4 categorias principais para identificar possíveis tecnoassinaturas. Primeiro, analisamos trajetórias anômalas que não podem ser explicadas apenas pela gravidade e pelas forças naturais conhecidas. Segundo, examinamos espectros de luz e emissões de calor que não correspondem aos materiais que esperaríamos encontrar em objetos naturais. Terceiro, observamos formas e simetrias que sugerem design intencional ao invés de formação natural. E, finalmente, procuramos por transmissões ou emissões artificiais, como sinais de rádio ou laser que indicariam atividade tecnológica. Cada uma dessas categorias oferece uma janela única para investigar a verdadeira natureza do 3I Atlas, e os resultados preliminares têm sido, para dizer o mínimo, perturbadores. Comecemos pela trajetória deste objeto, que já de início apresenta características extraordinárias. O 3I Atlas está se movendo rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol e segue uma trajetória hiperbólica, simplesmente atravessando nosso sistema solar sem qualquer intenção de permanecer. Mas aqui está onde as coisas ficam interessantes. Sua trajetória tem uma excentricidade orbital extremamente alta de 6,1, a maior entre os 3 objetos interestelares conhecidos até hoje. Para compreender a significância desse número, imagine um cometa normal orbitando o Sol. Sua trajetória seria uma elipse com excentricidade próxima a 0, criando um caminho curvo e previsível. Já o 3I Atlas apresenta uma trajetória tão excêntrica que sua trajetória aparece relativamente reta, ao invés de curva. É como se este objeto soubesse exatamente onde estava indo, seguindo um caminho planejado, ao invés de ser simplesmente arrastado pelas forças gravitacionais. Mais intrigante ainda é a velocidade com que o 3I Atlas está viajando. O objeto foi detectado movendo-se a aproximadamente 245 mil km por hora, tornando-se o objeto mais rápido já detectado em nosso sistema solar. Para colocar isso em perspectiva, essa velocidade é mais de 2 vezes superior à velocidade típica de objetos interestelares conhecidos. Mas talvez o aspecto mais perturbador de sua trajetória seja sua aproximação aparentemente intencional de planetas específicos. Análises mostram que o 3I Atlas se aproxima surpreendentemente perto de Vênus, Marte e Júpiter, com uma probabilidade de apenas 0,005%.
Em termos estatísticos, isso é praticamente impossível de acontecer por acaso. É como atirar uma moeda para o alto 1000 vezes e ela cair do mesmo lado em todas as tentativas. Além disso, a baixa inclinação retrógrada do plano orbital do 3I Atlas em relação à eclíptica oferece vários benefícios para uma inteligência extraterrestre, permitindo que o objeto observe múltiplos planetas de nosso sistema solar de forma eficiente. Se você fosse projetar uma sonda para estudar nosso sistema solar, essa seria exatamente a trajetória que escolheria. Passando para a análise espectroscópica, os dados coletados pelo telescópio espacial James Webb revelaram surpresas igualmente desconcertantes. As observações do Webb revelaram que a coma do 3I Atlas é composta principalmente de dióxido de carbono, o que inicialmente poderia sugerir composição natural. No entanto, estudos publicados em agosto de 2025 reportaram que a coma do 3I Atlas tornou-se mais avermelhada ao longo de julho de 2025, indicando uma composição de superfície ou coma em evolução como resultado do aumento da atividade cometária. Essa mudança de cor é particularmente intrigante porque sugere que o objeto está passando por transformações que não se alinham perfeitamente com o comportamento esperado de cometas naturais. Cometas típicos apresentam mudanças de brilho e atividade conforme se aproximam do Sol, mas as alterações espectrais observadas no 3I Atlas seguem padrões que ainda não conseguimos explicar completamente. Mais perturbador ainda é o fenômeno que os astrônomos têm chamado de anticauda. Astrônomos ficaram incrédulos quando o 3I Atlas revelou uma bizarra anticauda. Em cometas normais, a cauda sempre aponta na direção oposta ao Sol devido à pressão da radiação solar. Mas o 3I Atlas apresenta características que sugerem emissões direcionadas de forma não convencional, como se houvesse algum mecanismo interno controlando a direção de suas emissões. A questão do tamanho e forma do objeto adiciona outra camada de mistério. Estimativas preliminares sugerem que o objeto pode ter até 20 km de tamanho, o que o tornaria não apenas o maior, mas também o mais massivo objeto interestelar já detectado. Essa combinação de tamanho excepcional e velocidade extrema levanta questões fundamentais sobre como tal objeto poderia ter se formado naturalmente e mantido sua integridade estrutural durante uma viagem interestelar. A idade estimada do 3I Atlas adiciona ainda mais complexidade ao enigma. A equipe que descobriu calculou que ele tem mais de 7 bilhões de anos, tornando-o o cometa mais antigo identificado até hoje. Este visitante interestelar pode ser mais antigo que nosso próprio sistema solar. Se confirmado, isso significaria que o 3I Atlas se formou em uma época quando o universo era significativamente diferente, possivelmente originando-se de uma das primeiras gerações de sistemas estelares. Para uma civilização suficientemente avançada, construir sondas com essa durabilidade não seria impossível. Considerando que nossa própria espécie já consegue construir equipamentos que funcionam por décadas no espaço profundo, uma civilização com milhões de anos de vantagem tecnológica poderia facilmente criar objetos capazes de sobreviver por bilhões de anos. Mas talvez o aspecto mais intrigante da investigação do 3I Atlas seja o que ainda não detectamos: sinais artificiais. Até o momento, não foram confirmadas emissões de rádio, transmissões laser ou qualquer outro tipo de sinal que indicasse atividade tecnológica ativa. No entanto, a ausência de sinais óbvios não descarta necessariamente a possibilidade de tecnologia alienígena. Uma sonda alienígena avançada poderia operar de forma completamente passiva, coletando dados através de sensores que não emitem sinais detectáveis. Alternativamente, poderia usar métodos de comunicação que nossa tecnologia atual ainda não consegue interceptar ou interpretar. Ou ainda, poderia estar em um modo de hibernação tecnológica, ativando-se apenas em momentos específicos ou em resposta a determinados estímulos. A comunidade científica mainstream tem se mostrado cautelosa, mas não dismissiva, em relação às teorias mais especulativas. Pesquisadores enfatizam que qualquer detecção potencial de tecnoassinaturas de um objeto espacial interestelar exigirá a confirmação mais rigorosa e detalhada possível, destacando a necessidade de protocolos rigorosos e verificação independente, caso detectemos algo extraordinário. No entanto, alguns trabalhos controversos questionam se poderia ser tecnologia alienígena possivelmente hostil, disfarçada, embora especialistas tenham chamado tais afirmações de nonsense. Essa divisão na comunidade científica reflete a tensão natural entre ceticismo científico saudável e a necessidade de investigar todas as possibilidades, por mais extraordinárias que pareçam. O aspecto temporal adiciona urgência a toda essa investigação. O cometa interestelar 3I Atlas passará por Marte em outubro de 2025, e as sondas orbitais de Marte da ESA tentarão imaginar e analisar o objeto durante o encontro.
Esta aproximação oferece uma oportunidade única de coletar dados de alta resolução que poderiam resolver definitivamente as questões sobre a natureza do objeto. As próximas semanas serão cruciais. Conforme o 3I Atlas continua sua jornada pelo sistema solar interno, telescópios ao redor do mundo e no espaço estão direcionados para capturar cada fóton de luz que ele emite ou reflete. Cada espectro coletado, cada medição de trajetória, cada análise de composição pode conter a resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. Se o 3I Atlas for realmente um objeto natural, ele ainda representaria uma descoberta extraordinária sobre a formação de cometas em sistemas estelares primordiais. Suas características únicas nos ensinariam muito sobre as condições do universo primitivo e os processos que governam a evolução de objetos interestelares. Mas se as suspeitas de alguns cientistas se confirmarem, se o 3I Atlas for realmente um artefato de origem artificial, estaremos diante do momento mais transformador da história humana. A confirmação da existência de inteligência extraterrestre mudaria fundamentalmente nossa compreensão de nosso lugar no universo e abriria possibilidades que hoje só podemos imaginar. O que torna essa possibilidade ainda mais fascinante é que, diferentemente de sinais de rádio distantes ou exoplanetas remotos, o 3I Atlas está aqui, agora, em nosso próprio quintal cósmico. Se ele for realmente um artefato alienígena, representa não apenas prova da existência de outras civilizações, mas também evidência de que essas civilizações possuem tecnologia suficientemente avançada para viajar entre as estrelas. Alguns pesquisadores especulam sobre as implicações de uma sonda alienígena visitando especificamente nosso sistema solar neste momento da história humana. Seria uma coincidência que tal visitação ocorra justamente quando nossa própria civilização está desenvolvendo capacidades de detecção espacial avançadas? Ou haveria alguma correlação intencional entre nosso desenvolvimento tecnológico e a presença deste objeto? Essas são perguntas que transcendem a astronomia e entram no reino da xenobiologia especulativa e até mesmo da filosofia. Se civilizações avançadas realmente existem e monitoram o desenvolvimento de espécies emergentes como a nossa, o 3I Atlas poderia representar parte de um programa de observação de longo prazo. Ele nos lembrou que, apesar de todos os nossos avanços científicos, ainda existem mistérios fundamentais esperando para serem desvendados. A ciência avança questionando, investigando e mantendo a mente aberta para possibilidades extraordinárias, mesmo quando elas desafiam nossas expectativas. Não se trata de procurar confirmar crenças preexistentes sobre vida extraterrestre, mas de seguir os dados onde quer que eles nos levem, mesmo que seja para territórios inexplorados do conhecimento humano. Enquanto observatórios ao redor do mundo continuam rastreando o 3I Atlas, milhões de pessoas aguardam ansiosamente por mais dados. Cada nova observação tem o potencial de inclinar a balança definitivamente para um lado ou outro da questão fundamental. Este objeto é um visitante natural de outro sistema estelar, ou representa nossa primeira evidência tangível de que não estamos sozinhos no universo. A resposta pode estar a apenas algumas semanas de distância. E quando ela chegar, pode muito bem redefinir nossa compreensão de nosso lugar no cosmos e abrir um novo capítulo na história da humanidade. Então, o que você pensa? Será que estamos diante da maior prova alienígena já registrada, ou testemunhando simplesmente mais um exemplo extraordinário da diversidade natural do universo? As evidências continuam se acumulando, os debates científicos se intensificam, e a verdade sobre o 3I Atlas pode estar mais próxima do que imaginamos. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o 3I Atlas pode ser de origem artificial? Ou pensa que a explicação natural, por mais extraordinária que seja, é a mais provável? Sua perspectiva pode ser exatamente o ponto de vista que faltava para enriquecer essa discussão fascinante sobre um dos maiores mistérios científicos de nossa época.